são 19h30, vamos dar início aos nossos trabalhos de toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, e de todos aqueles nossos irmãos que nos acompanham nesta reunião, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade, tal como assim pedimos na última segunda-feira. E aqui, com a graça de Deus, nos encontramos. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, sobretudo aquelas que nos tiram a concentração, nos desviam a atenção, dificultando o entendimento dos textos, das palavras e nos distraindo das mais diferentes formas. E aos encarnados presentes, pedimos que se concentrem nas preces, pois é dessa forma que nos unimos aos nossos irmãos do plano espiritual, estabelecendo um campo vibratório através da elevação do nosso pensamento, das nossas orações e dos sentimentos verdadeiros que emanam da nossa alma, do nosso coração. Pedimos pela fluidificação das águas que são aqui trazidas, que possam receber todos os medicamentos fluídicos necessários àqueles que delas farão uso. Pedimos também pelos nossos lares, onde muitas vezes temos as provações mais difíceis, mais desafiadoras. Pedimos pelo nosso ambiente de trabalho, que também, não menos desafiador, necessita do nosso empenho e da nossa vontade em superar todos os obstáculos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje, mais uma vez, nós temos a responsabilidade da palavra e, como sempre fazemos, primeiramente, um pouco de estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vem fazendo sistematicamente. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da escolha das provas. No
começamos aí há 2 semanas a falar desse tópico da escolha das provas e hoje vamos dar continuidade. Hoje nós vamos abordar uma única pergunta, porque ela é bastante extensa, então nós vamos nos concentrar na pergunta que está aí, da 266. Lembrando para aqueles que não estavam aqui, né, na segunda passada, nem na segunda retrasada, a grande maioria dos espíritos, antes de reencarnar, tem a graça divina de poder escolher as provas pelas quais deverão passar na próxima encarnação. A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria pode escolher. Nós inclusive já falamos sobre isso aí na segunda passada, retrasada. Então, estou comentando isso só para a gente entender o contexto dessa pergunta que está aí, que é uma continuação. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? É a pergunta que é feita aos espíritos. Então, se nós podemos escolher as provas, né, antes de reencarnar, não é natural, então, que a gente escolha provas menos dolorosas? É uma pergunta muito interessante, que inclusive tem um extenso comentário aqui, porque essa pergunta demanda uma explicação bastante detalhada, né? Porque a tendência nossa é pensar que sim, mas se eu posso escolher, eu vou escolher as provas menos dolorosas. Isso seria um pensamento natural, vamos dizer, óbvio. Só que as coisas não são bem assim. E nós vamos entender por que as coisas não são bem assim. Tá? E aí também, antes de ler aqui a resposta, né, que os espíritos deram, é muito comum a gente ver um ou outro irmão, né, companheiro, ou às vezes desconhecido. Mas eu não posso ter escolhido as provas pelas quais estou passando, a dificuldade que eu vivo, todo dia um abacaxi para descascar, né? Quando não são 2 ou 3 ou mais, é encrenca dentro de casa, é encrenca nos relacionamentos, encrenca no serviço, para tudo quanto é lado, dificuldades. Eu não posso ter escolhido tudo isso, essa confusão toda para eu mesmo. Então, nós vamos entender tudo aqui na resposta e nos comentários que são oferecidos aqui para o nosso entendimento, né? Então, os espíritos responderam assim: pode parecer a vós, quer dizer, a nós, ao espírito, não. Pode parecer que para nós a tendência é escolher o menos doloroso, mas para o espírito não. Não é bem assim. Então, antes de encarnar, estamos lá no mundo, né, espiritual, condição de errantes, e muitas vezes escolhemos provas mais desafiadoras. Pode acreditar nisso, apesar de você às vezes não concordar, mas pode acreditar que é assim que se processa, tá? Mas então por que eu não entendo desse jeito? Então vamos ver aqui. Não, pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então aqui já tem um pedaço de resposta.
para o nosso entendimento. Uma coisa é eu interpretar essa pergunta e essa resposta estando encarnado, como todos nós aqui estamos. Outra coisa é eu interpretar essa pergunta desencarnado, não estando aqui no plano terreno, estando no plano espiritual. É diferente. A gente fala sempre aqui, já repeti inúmeras vezes, o quanto que a matéria nos influencia. O mundo material nos influencia muito. Não adianta, não, eu não sou influenciado tanto assim, não. Todos somos. Todos somos. Não tem como não ser. Né? Todos somos. Talvez o que mude é o grau de influência que cada um recebe. O grau de aceitação da influência. Mas todos somos influenciados pelo mundo material. Né? Aí vem uma nota explicativa. Sob a influência das ideias carnais, é o nosso caso, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. É a nossa tendência. É ver a dificuldade que está passando, o aperto financeiro, a miséria, né? Os problemas de saúde, difíceis de serem contornados. A nossa tendência é ver sobre esse ângulo. As dificuldades de relacionamento, complicar demais, conversar com fulano, encarar o ciclano, ficar lado a lado do Beltrano, tudo isso é complicado. Estando aqui encarnados, né? Está aí a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. É a nossa tendência. Não, eu não quero problema, eu não quero dificuldade, eu não quero transtorno, eu quero paz, eu quero que fique tudo bem, eu quero saúde perfeita, não quero problema financeiro, não quero ser rico, milionário, mas também eu não quero problema financeiro. E vai por aí afora. Não preciso amar todo mundo, mas também não tenho que viver em guerra com todo mundo. É a tendência nossa aqui, enquanto encarnados. Muito bem. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Então, enquanto encarnados, essas dificuldades todos, esses obstáculos todos, que cada um de nós aqui vive, parecem intermináveis. Quando desencarnamos e nos encontramos lá no plano espiritual, desencarnados, livres da matéria, tudo isso que nós vivemos aqui, seja o tempo que durou, durou a vida inteira. Eu vivi 90 anos e durante 90 anos foi problema. Pois é, tudo não passa de breves instantes, mas breves, muito breves. Mas encarnado durou uma vida inteira, durou muito, breve, mas durou 90 anos. Minhas dificuldades duraram a vida inteira. Como que você fala que é breve? Depende só do referencial que você está analisando. Encarnado ou desencarnado? Assim como menciona aqui o conceito de felicidade. Quando estamos desencarnados, temos uma noção muito mais aprofundada do que é realmente ter felicidade, ser feliz. Encarnados, temos uma dificuldade muito grande de entender a verdadeira felicidade. E na grande maioria das vezes, entendemos que a verdadeira felicidade está vinculada aos gozos terrenos. Aos gozos terrenos. A uma vida confortável,
falta nada, muitas amizades, muitos relacionamentos, sem problema de dinheiro, não falta comida, carro novo, conta bancária nunca está zerada. É o conceito de felicidade, enquanto encarnados. Mas essa não é a verdadeira felicidade. Essa é uma felicidade que está vinculada a essa carcaça aqui, ó. E essa carcaça todo mundo sabe, tem prazo de validade. Tem prazo de validade, ele é bem curtinho diante da eternidade do Espírito. Então, nós temos que pensar muito sério sobre o que é realmente ser feliz. Não é fácil de entender isso. Eu sei, não é para mim também, porque estamos num mundo material, vivemos num mundo material. Mas por isso que nós estamos aqui estudando, para tentar ampliar a nossa capacidade de entendimento. Assim, pois, o Espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes um remédio mais desagradável para se curar de pronto. Fiz uma comparação muito ilustrativa, muito interessante, muito didática, né? Às vezes o tratamento requer um remédio amargo, um procedimento pesado, mas é para algo melhor, para se livrar da enfermidade. Então o Espírito, lá no plano espiritual, ele escolhe sim, muitas vezes, provas desafiadoras, porque estando lá, ele é capaz de entender que superar provas desafiadoras significa verdadeiramente evoluir e caminhar em direção à verdadeira felicidade, coisa que no plano material é difícil de enxergar. Muitos até quando ouvem isso, leem isso, estudam isso, ficam revoltados. Não concordo com isso, é um absurdo. Não é para você concordar, é para você entender. Para entender, concordar depois. Primeiro entende, concordar depois. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar estrada florida. Então está falando sobre aqueles aventureiros, né? Vamos pensar naqueles navegantes que há séculos atrás saíram navegando pelos mares desconhecidos. Pensa, assim como hoje, né? Os astronautas aí, ó, pegam uma espaçonave e saem pelo espaço afora, desconhecido. Ou o espaço é conhecido? Não é. Né? Vai dar certo essa viagem? Não sei. Nós vamos conseguir voltar para a Terra? Não sei. Então, pensa nos navegadores há séculos atrás, sem mapa, sem GPS. Hoje, com GPS, cada um vai onde quiser, né? Ninguém se perde, todo mundo chega onde nunca imaginou. É só colar o GPS no Waze, sei lá, os aplicativos, tudo que tem aí, pronto, chegou. Você nem sabe que jeito, mas chegou. Só não quer ser tudo. Quem está desatualizado. Pois é. E antes, tinha isso? Não. Então você imagina o que se passava na cabeça de um navegante deles. Imagina. Ele não sabia. Não sabia nem se ia conseguir voltar para casa. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos
uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Já comentei isso aqui. Estando desencarnados, a nossa maneira de ver as coisas é uma, estando encarnados é outra. Divisam uma meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Comentamos já também isso, né? Porque o Espírito então escolhe provas mais desafiadoras, porque ele sabe que ali está a possibilidade do verdadeiro avanço na caminhada evolutiva. Encarnado é difícil ver isso, quase impossível ver isso, né? Daí o se submeterem voluntariamente a todas as dificuldades da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais rápido, mais presto, mais rápido. Não há, pois, motivo de espanto no fato do espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, presta bem atenção nisso, vou repetir. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Estando desencarnado, eu tenho o perfeito conhecimento de que sou imperfeito. E se eu não tiver uma vida, uma reencarnação com dificuldades, dificilmente eu vou conseguir avançar como eu desejo na escala evolutiva. Encarnado é difícil de ver isso, muito difícil. Se você perguntar, você vê isso? Eu acho difícil. Tem que fazer um esforço muito grande, mas muito grande. Eu não sei nem se está ao meu alcance. Eu estou aqui encarnado, sob influência da matéria. Eu não sou um anjo, aliás, longe disso, né? Ele o percebe, e precisamente para chegar à fumila é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? Está comparando com quem está encarnado e trabalha 25 horas por dia. O dia só tem 24. Quer dizer que é aquele que trabalha muito. Quer chegar onde? Aí é hora de eu repetir, né? Eu faço sempre palestra para eu mesmo. Vocês estão tudo olhando para mim, mas o que eu estou falando é aqui, ó. Para eu mesmo, não é para vocês. Vocês estão aí ouvindo por acaso, mas a palestra que eu estou fazendo é para mim. Tá? O militar que se oferece por uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveitos, se não sucumbirem. Então está citando um monte de comparações de situações da vida encarnada, para você não ficar com dúvida nenhuma por que o Espírito escolhe prova mais dolorosa, né? Do mesmo jeito que eu acho que se eu trabalhar muito eu vou poder descansar nos últimos anos, e aí tem um erro muito grande, né? E eu sei quando são os últimos anos. O último ano pode estar sendo agora, né? E eu vou ter forças para trabalhar até os últimos anos? Pois é. Então,
É a ilusão grande, né? Aqui, se não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória, e os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam? Os concursos. Vou fazer um concurso. Então, você vai se sujeitar a uma prova. Nossa, mas é muito difícil, tem só uma vaga. Então, mas eu vou batalhar lá, essa vaga é minha. Você não podia escolher um negócio mais fácil, não? Se for escolher aquele que tem só uma vaga, não, porque eu quero esse lugar. Quantos não agem dessa forma? Então vocês estão vendo como está ficando fácil entender por que o Espírito escolhe as provas mais dolorosas? Está comparando com situações de encarnados. Porque às vezes você está falando só de desencarnado, você fala, eu não lembro nada de quando eu estava desencarnado. Fica complicado eu entender essas coisas que você está falando. Pois é, mas a nota aqui não está falando dos desencarnados, está falando dos encarnados. Quem aqui já não prestou um concurso, ou conhece alguém que prestou um concurso, que estudou igual um maluco para passar no concurso, né? Para passar no vestibular, para conseguir uma vaga num curso, né, bom, e assim por diante. Ninguém, cadê ninguém? E os concursos, né? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. Tudo na nossa vida são degraus. Tudo é degrau por degrau. Não é diferente na escala espiritual. Não é diferente, é da mesma forma. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas. Não precisa não. Obrigado. Eu vi a carta. Todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, Não é verdade? Ou não é verdade? Verdade para todo mundo. Muitas vezes escolhemos o caminho das pedras. E não adianta as pessoas falarem com a gente, procura um caminho mais fácil. Não, eu vou por aqui. Absurdo, cabeça dura, eu vou por aqui. Não adianta todo mundo falar, eu vou por aqui e pronto. Né, Fernando? Né, Fernando? Lógico, absurdo demais, né? Visando posição mais elevada, por que não haveria um espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que a conduta à felicidade eterna, e conduz ele à felicidade eterna? Pois é, se nós, encarnados, que temos uma visão curta, escolhemos às vezes o caminho mais difícil, mais penoso, da forma mais difícil, o espírito que tem uma capacidade de enxergar infinitamente maior. Qual o problema dele escolher provas mais difíceis? Ele está vendo lá na frente, muito além do que nós damos conta de ver encarnados. Ele tem noção da verdadeira felicidade. Nós não. Infelizmente. Né? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que cabe escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso, responde que desejam ser pasteleiros ou doceiros.
É muito interessante as comparações que os espíritos usam para fazer com que a gente entenda o que está sendo explicado. Né? É verdade. É verdade. Olha para você ver, aquele que é muito guloso, as conversas dele. Né? Quantos você já não ouviu falar, ou talvez você mesmo, né, já falou, por que eu não nasci rico? Por que eu nasci nessa pindaíba danada, tem que ralar todo dia para ter algum real no bolso? Por que eu não nasci milionário? Tudo seria tão mais simples. Como é que você sabe, né? Como é que você sabe? Vai falar uma bobagem desse tamanho. É uma bobagem muito grande. Né? Possivelmente não tem capital para ser rico. Possivelmente. Nunca vai ser. Só se evoluir. Né? E a gente fala sempre que a riqueza precisa ter um certo grau evolutivo para ter a riqueza. Não é fácil, é uma prova muito difícil. Falo isso aqui sempre. Não vou repetir. Hoje não. O viajante que atravessa profundo vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu no caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. É isso. É isso. Tá? Então, busca ter uma visão do que falta ainda caminhar, né? Divisa-lhe o termo, quer dizer, o fim, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. De novo, outra comparação. Por que o Espírito escolhe provas mais dolorosas? Nossa, mas vai ser difícil, vai sofrer, não sei o quê. Pois é, mas ele não está olhando ali, ele está olhando lá na frente. Encarnados, repito, você já deve estar cansado de eu falar isso. Encarnados é difícil de enxergar isso. Por isso está tendo essa explicação desse tamanho. Tá? O espírito encarnado é igual um viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serra. Outra comparação. Para o viajor, no final da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Aquele que leva até o final as suas provas está dando um passo na escalada evolutiva. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todos nós já seríamos evoluídos. Seríamos todos anjos. Não precisaríamos nem estar aqui estudando. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, quer dizer, desencarnados, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo desse fato. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos? Não é isso? Quanto tempo, às vezes, gastamos aí para decidir o que nós vamos ser na vida, profissionalmente falando? Estuda aqui, estuda dali, pesquisa de lá, pesquisa de cá, conversa com A, com B, porque a gente quer prosperar, materialmente falando. O espírito quer evoluir. Então, o que ele faz? Enquanto ele está lá desencarnado, estuda, pesquisa, averigua que provas que ele precisa para ele ser melhor,
Onde ele falhou na última existência? Normalmente ele escolhe provas relacionadas às falhas que o derrubaram na última existência. É um peso danado falar isso. Nem olha. Escolhemos as provas que nos derrubaram na última existência. Aí pegou pesado. Não sou eu que estou falando isso. Tá? Se numa existência, né, o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Não é assim no nosso dia a dia? Tenho certeza que aqui tem gente pensando o que tem que fazer amanhã. Todo mundo. Apesar de eu ter pedido no começo na prece, né? Que era para dar um tempo, deixar um pouquinho de lado isso aí, concentrar aqui, mas não tem jeito. Até eu estou pensando. Você acha que eu estou falando aqui, não estou pensando. Lógico. Né? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fazes períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra vida, essa aqui, material, é transitória e passageira. E como é passageira? E brigamos tanto por ela, né? É uma correria, é uma gordura. Pois é, mas ela dura muito menos que uma fração de segundos diante da eternidade. Enquanto estamos encarnados, não conseguimos mensurar isso, medir isso. Desencarnados, enxergamos isso com perfeição. Ainda que nós somos imperfeitos, bem atrasados, mas nós damos conta de enxergar isso. Então, é uma pergunta que nos leva a uma reflexão muito grande, né? Cada um aqui tem a sua vida, os seus obstáculos, as suas dificuldades, suas provas, né? E cada um que se entenda com elas. E, ao invés de gastar tempo e energia se revoltando com elas, procure gastar tempo e energia superando as provas. Para que a hora que desencarnar, quem sabe, você não precise escolher mais essas provas. Porque você já pensou, se você desencarnar, eu também, né? E por conta da nossa ignorância, a gente tem que escolher as mesmas provas. Pensa nisso, tá? Que eu estou pensando nas minhas. Algumas eu não gostaria de repetir. É igual repetir de ano, né? Ninguém gosta de repetir de ano na escola. Pois é, então o que tem que fazer? Tem que estudar. Entendeu? Tem que estudar. Tem que estudar, vai repetir de ano, vai ficar repetindo. Né? E agora a outra lição